Olá, o Primavera Saúde está no ar e hoje vamos falar sobre câncer infantil. Quem vai nos tirar todas as nossas dúvidas é o Dr. Christian de Escobar Prado. Doutor, seja muito bem-vindo ao Primavera Saúde. Muito obrigado pela oportunidade, é um prazer estar aqui, Morgana, e obrigado por poder falar um pouquinho sobre e representar o UNACOM do Hospital São José, com as minhas colegas que estão lá nos assistindo e trabalhando pelas crianças com câncer no hospital. É isso aí. Doutor, para a gente começar, queria que o senhor explicasse como é que dá para a gente definir exatamente o que é o câncer infantil, então. O câncer é uma doença no qual alguma parte do nosso corpo, que a gente considera a menor parte da gente, é a célula. O nosso corpo é dividido em bilhões de células. Uma dessas células, por um problema genético da própria célula, ou por influências externas dessa célula, começa a adquirir uma capacidade de se multiplicar sem reconhecer as coisas em volta, ou seja, sem reconhecer os outros tecidos, as outras partes da gente, como a pele, músculo, fígado, rim. E como essa célula ela é egoísta e começa a querer crescer e se desenvolver e sobreviver, ela começa a tirar os nossos nutrientes e se multiplicar e crescendo. E esse crescimento e essa retirada dos nutrientes vai causando lesão na gente e leva eventualmente ao óbito se não for tratada. E o que pode causar, então, o câncer? Isso. O câncer, como ele é sendo uma doença genética, essas alterações dos genes, elas tanto podem ser herdadas, uma predisposição, sim, como elas podem ser adquiridas por influências externas, como sol, radiação, alimentos que a gente conhece que têm potencial cancerígeno. Mas nas crianças, principalmente, que é o que a gente vai falar hoje, esse aspecto de influência externa, porque as crianças não fumam, né, é muito menos importante do que a característica genética e as mutações que essa criança sofreu durante o desenvolvimento. Falando exclusivamente sobre câncer infantil, quais são os principais tumores, né, os mais frequentes encontrados? Isso. O câncer infantil, felizmente, ele é raro comparado com o adulto, ele equivale a 3% dos cânceres nos adultos. Dentre os cânceres mais comuns das crianças são a leucemia, que é um câncer que é do tecido sanguíneo, os tumores do sistema nervoso central, que são os cânceres do cérebro e de medula, depois os linfomas, que são cânceres dos linfonodos, que as pessoas comumente conhecem por ínguas, que podem ter no pescoço, na axila ou dentro do abdômen. E em quarto lugar, os tumores sólidos, que são os tumores abdominais, como tumor de rim ou de suprarrenal, ou neuroblastoma, que a gente chama, ou outros tumores de massa abdominal mesmo. Tem alguns outros tumores que talvez sejam mais raros? Existem vários, como os tumores em criança eles são menos frequentes, existem vários tumores bastante raros, principalmente alguns tipos de sarcoma e até o mesmo retinoblastoma, eles são bem menos comuns que os outros tumores. Os mais importantes que nós vemos toda semana são as leucemias, linfomas, e tem os tumores ósseos também, que é o quarto lugar mesmo. Bom, eu tenho uma estimativa aqui do Instituto Nacional de Câncer, o INCA, que 12.600 casos novos de câncer em crianças e adolescentes devem surgir no Brasil em 2016 e 2017. É um número muito alarmante, doutor. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. O INCA ele faz essa estimativa baseado em amostras populacionais, né? A gente sabe que para cada 1.000 pessoas, né, para cada 1 milhão de pessoas, é estimado mais ou menos 154 até 170 casos novos de câncer por ano. Então, se a gente pegar a nossa região sul, nós vamos ter 174 casos de crianças com câncer por ano novas, para a gente ter uma realidade nossa. Ao contrário de outras doenças, né, o câncer da criança ele não é prevenível. A gente não tem uma conduta ou nenhum estudo que tenha um remédio, ou um alimento, ou algum cuidado que vai prevenir aquela criança de ter câncer. Ao contrário do adulto, que pode se cuidar, comer menos carne vermelha, não fumar, não ganhar muito peso. E na criança, todos esses fatores de risco, eles não são tão importantes. Então, o que a gente se preocupa hoje, outros sistemas de rastreamento, que é o que as pessoas fizeram, agora teve o Novembro Azul, relacionado ao antígeno prostático específico,
que é o PSA, no qual o PSA aliado ao toque retal, avaliado pelo urologista na idade acima dos 45 anos, ele vai servir para a gente identificar precocemente o câncer. Na criança não tem estudos, como ele é muito mais raro, os estudos de rastreamento para esses tumores, que podem ser desde de leucemia até tumores abdominais ou do suprarrenal, que não tem marcador biológico, que a gente possa usar para todas as crianças, eles não são efetivos. Não sendo efetivo o rastreamento, a gente não tem um exame, uma mamografia, alguma coisa assim para fazer, um Papa Nicolau, que nem tem na mulher. Sim. A gente depende muito do diagnóstico precoce. Se a gente pensar, são 12.600 casos novos por ano. O câncer infantil é a segunda maior causa de morte nas crianças entre 1 e 18 anos. Se a gente for pensar, a maior causa de morte são os acidentes ou as causas externas, por trauma ou por outras lesões, e a segunda causa é câncer, mata mais que gripe, que pneumonia, que qualquer outra infecção. E a nossa melhor arma é o diagnóstico precoce. E para o diagnóstico precoce, tanto o pai quanto os médicos, principalmente aqueles das unidades básicas de saúde e os nossos colegas pediatras, eles têm que estar atentos para os sinais de alerta. A gente sabe que, por exemplo, uma criança com um tumor do sistema nervoso central, que a gente chama o cérebro, ele leva normalmente 6 consultas até fazer o diagnóstico. Nossa. Desde o primeiro sintoma. Isso é uma média que o próprio INCA publica, né? Então, por quê? Porque a gente não reconhece, não é só cefaleia. Às vezes a criança tem cefaleia, tem um problema para caminhar, alguma alteração da marcha, alguma alteração da fala, ou alguma dificuldade de visão, e as pessoas não associam e até fazer o diagnóstico. Isso vai atrasando esse diagnóstico. E aí, quando a criança vai ser tratada, o tumor já está mais avançado. Além da possibilidade de cura, que hoje, em média, nas crianças é de 70%, vai cair significativamente, até 30%. Então, basicamente, podemos dizer que é alerta total. Alerta total. Da mesma forma que a gente procura na criança se ela está com piolho, se ela está gripada, se ela está se alimentando bem, a gente tem que ter o cuidado para ver aqueles sinais de alerta. Criança bem, ela está brincando, está comendo, está correndo. Criança que começa a ficar muito protraída, começa a ter alterações na pele, ficar mais cansada. E a gente vai falar daqui a pouquinho de vários sinais que a gente vai observar. A gente só tem que ter um pouquinho mais de atenção para essas coisas. Vamos então entrar nessa área aí mesmo que o senhor citou, sintomas. Como é que dá para os pais perceberem assim, não, tem alguma coisa errada? Isso. Por exemplo, se a gente pegar uma criança menor que 2 anos, essas crianças têm de 6 a 8 infecções respiratórias por ano. Nossa. Isso é normal, todas as crianças têm. A gente acha que nosso filho tem imunidade baixa, por isso que ele não consegue, está sempre gripado. Isso é normal, isso faz parte da nossa memória imunológica. A gente tem contato com centenas de vírus, e esses vírus causam uma reação imunológica, no qual a gente vai adquirindo defesa contra ele. E como a criança ainda não tem essa memória imunológica, ela vai adquirindo essas infecções virais, por isso que os pais vão no médico e às vezes o médico é vírus. O importante é descartar que seja uma bactéria mais importante, como o pneumococo, hemófilos, outras bactérias que causam tanto pneumonia quanto outras lesões. Essas infecções, elas têm uma duração, normalmente é 1 semana. Então, todo mundo pergunta, o que eu faço quando meu filho está com gripe? Primeiro, dá conforto, alimenta bem, dá bastante líquido, que ele vai melhorar, porque elas são autolimitadas. O que nos preocupa? Aquelas crianças que têm febre, que é um sintoma que é muito comum, e que essa febre persiste além de 1 semana. Então, uma febre persistente além de 1 semana, 10 dias, que a gente já começa a pensar que tem alguma coisa alterada. Nesses casos, a gente sabe que até 10% das crianças têm febre persistente, não é febre intermitente. Intermitente por quê? Tem febre hoje, não tem amanhã, pegou gripe outro dia, não é a mesma coisa. É uma febre que não passa, associada à perda de peso, suor noturno. É altamente indicativo que a criança tem 10% de chance de ter algum tipo de tumor, principalmente as leucemias. Então, isso é um sinal de alerta. Mas para isso tem que ter paciência, não é para se apavorar, porque todos esses tumores, o câncer na criança, apesar de ele ter a primeira suspeita difícil, o diagnóstico, depois da gente saber o que a gente está procurando, ele não é tão difícil. Porque nós temos hoje tecnologia, na região a gente tem bastante
portas de entradas, né, para fazer a investigação, e a gente consegue fazer o diagnóstico bastante rápido, depois que a gente já sabe qual é o caminho que a gente tem que buscar. A gente vai continuar falando sobre esses cuidados para chegar até o diagnóstico, mas a gente vai para um breve intervalo e volta já já, e você não sai daí. Estamos de volta, o nosso tema é câncer infantil e você pode participar através de mensagem no WhatsApp, no número 8505-6342. Bom, doutora, a gente saiu para o intervalo falando em sintomas. O senhor acabou citando os principais, mas existem alguns outros que os pais, às vezes, em casa podem acabar observando, ficar um pouquinho mais atento na reação dos filhos? Claro, principalmente a gente fala desses sintomas principais: febre e perda de peso, dor generalizada, persistente, aquela dor que a criança tem, aquela falta de vontade de fazer as coisas, né, aquele cansaço. Dores ósseas ou articulares, principalmente são associadas a alguma massa, alguma bola. Por exemplo, a gente tem um osso, uma perna, tem uma bolinha ali, a criança não para de ter dor e se queixar de ter dor naquele local. Isso é sugestivo de tumores, tá? Palidez, uma criança que ficou pálida é um sinal de que está com anemia. A anemia não causa leucemia, como as pessoas pensam, né? Nós temos no nosso sangue as células vermelhas que levam oxigênio, são chamados glóbulos vermelhos, as hemácias, e quando elas estão diminuídas, um dos sinais a gente, além de ficar cansado, ter essas dores, e ficar sem fome, ter às vezes tontura, até desmaio, quando elas estão bem baixas, né, essas anemias importantes, a criança fica pálida, fica bem mais clara do que ela é normalmente. A anemia é sinal, quando tem relacionado ao câncer, ela pode ter várias causas, deficiência de ferro, ou até outras doenças da próprio sangue mesmo, que não são câncer, mas ela é sinal de que está sendo produzido menos células vermelhas. Na leucemia é causada por... A leucemia ela é um tumor do sangue, dos leucócitos, e ela atinge principalmente a medula óssea, onde é produzido o próprio células brancas. Então, quando ela atinge, ela causa essa multiplicação exagerada, ela come aquele espaço que é produzir as células vermelhas. Por isso dá anemia. Da mesma forma, ela também diminui as plaquetas. As plaquetas fazem parte do nosso sistema de coagulação, de proteção dos sangramentos. E a criança começa a ter manchas roxas na pele, sem trauma aparente, sangramento gengival, sangramento nasal, sem causa aparente. Esse é outro sinal de alerta. Criança que começa a ter vômitos que passaram de uma semana, porque é aquele período viral, né? Vômitos persistentes, principalmente se tem dor de cabeça e vômito, e o vômito alivia a dor de cabeça, a gente pode pensar, meningite é uma doença infecciosa, mas tem que pensar que um dos sinais de tumor do sistema nervoso central é vômito e cefaleia, além de alterações oculares. Outro sinal importante são que a criança sempre tem um hábito intestinal normal, evacua normalmente, né? E passa daqui a pouco a não evacuar mais, associado ao aumento do abdômen. Muitas vezes, se a gente palpa alguma massa, alguma bola no abdômen, tem que ter um sinal de alerta. A gente faz um carinho na criança. O sinal mais comum das massas abdominais, dos tumores, tanto de fígado quanto de rim, ou o neuroblastoma, que é um tipo de tumor específico da criança, é massa abdominal palpável. Sangue na urina sempre é um sinal que não é normal em criança, a gente tem que estar sempre bastante atento, né? E aqueles linfonodos que as crianças têm no pescoço, na axila, que é normal, todas as crianças têm, né? 80% das crianças vão ter aumentos desses linfonodos, porque eles também fazem parte do nosso sistema de defesa. Mas não dá para descartar. Mas o que é importante, esses linfonodos, quando normalmente eles aumentam em 2, 3 semanas, eles diminuem. Agora, se tem linfonodos, ou essas que as pessoas chamam de ínguas, que eles estão aumentados persistentemente, tem mais de 3 centímetros, aí é bom averiguar, levar um médico, conversar, porque eles vão ver se é o caso de alguma doença viral, que também causa esse aumento do linfonodo. E se for o caso, ele vai encaminhar para o oncologista pediátrico,
que trabalham no NACOM. Eu não posso deixar de citar, senão elas ficam bravas comigo. Na verdade, estou representando a doutora Dalisa, a doutora Juliana Dal Ponte, a doutora Patrícia. Que realizam um belo trabalho. Lá no NACOM, elas são as oncologistas, né? Eu sempre falo para todo mundo que elas são as minhas chefes, que eu só trabalho para elas, elas que dizem que eu tenho que fazer. E elas que realmente fazem o cuidado principal das crianças, né? E elas que são a porta de fazer os diagnósticos e encaminhar os tratamentos que elas têm que fazer. Isso aí. Um abraço, pessoal da NACOM, que faz um trabalho muito bonito. Parabéns a todos os profissionais. Bom, doutor, agora falando um pouquinho sobre o diagnóstico, né? Já que a gente entrou nesse ponto, como é que funciona, né, no consultório para acabar diagnosticando que a criança realmente está com câncer? Porque se estou em câncer, todo mundo já fica apavorado. Apavorado. A primeira coisa que os pais têm que entender é que para tudo a gente tem um tratamento. Só Deus, né, consegue dar o resultado, né, pode te dizer o desfecho, o que vai acontecer no final. Mas assim, a gente sabe que a maioria dos tumores em criança tem bom prognóstico, bastante chance de cura quando o diagnóstico é feito precoce. A estimativa é que 70% das crianças vão ficar curadas do câncer. Então a maioria delas vai ficar curada. Então os pais, claro que é um momento devastador para a família, para a criança até menos às vezes, porque elas não têm a compreensão ainda, né, do risco, né, mas para a família, mas que elas têm que lutar, e lutar é fazer o diagnóstico, confiar no tratamento e dar carinho, que a criança só precisa de carinho. Não adianta se desesperar, tudo tem o seu tempo. O tratamento de leucemia, por exemplo, ele é bastante longo, então precisa uma luta diária. E tem bastante gente, como o pessoal da Casa Guido, ou o pessoal do próprio NACOM, que estão todos envolvidos, as enfermeiras, o pessoal, esses dias fez até fizeram uma apresentação daquela princesa do desenho da Disney, não me lembro o nome. Frozen? Do Frozen, exatamente. Achei lindo, todas as crianças lá brincando de Frozen. Então o pessoal está todo envolvido. Essa parte emocional, ela é tão importante como a espiritual do próprio tratamento. Com certeza. Nesse ponto, a gente, na questão do diagnóstico mesmo, existe alguns pediatras que às vezes acabam demorando muito para chegar até o diagnóstico, talvez porque ser difícil mesmo chegar a esse diagnóstico, ou por às vezes descaso mesmo de às vezes conseguir investigar mais ou deixar de investigar mais. A gente não tem esse problema muito com os pediatras, é que o nosso sistema de saúde no Brasil funciona assim. Então a primeira porta é a unidade básica de saúde. Essa unidade básica de saúde que tem que fazer a primeira suspeita. Normalmente, quando já chega no pediatra, os pediatras, que são médicos especialistas, eles já têm uma visão bem melhor e eles acabam encaminhando. Se eu tenho uma dúvida, eu tenho um filho, eu vou na unidade básica de saúde, apresento a minha dúvida, o médico encaminha para o NACOM, hoje elas podem encaminhar da unidade básica de saúde para o NACOM do Hospital São José, que pega desde de Passo de Torres até a região de Tubarão, ali, toda essa região, pode consultar ali. Lá o médico vai ter que fazer aquele primeiro diagnóstico inicial. Normalmente esse médico da unidade básica entra em contato com o pessoal do NACOM para que também, para fazer uma certa triagem, até porque não é só um hemograma alterado que a criança vai ter possibilidade de ter câncer, para fazer uma linhagem correta. Se a criança consegue, dependendo da cidade, ir no pediatra, aí esse diagnóstico fica qualificado, porque o pediatra tem mais conhecimento, vai conseguir fazer os exames de triagem básicos para poder encaminhar para o NACOM. Importante que seja rápido. O nosso NACOM, ele não tem fila de espera. Então, isso é uma coisa muito boa, assim. Sim. Então, é um sistema público e é o caminho natural para o diagnóstico de câncer. É importante que a criança passe pelo pediatra e o pediatra entre em contato, que isso poupa uma série de... a criança já vem com mais exames, mais preparada para poder fazer o diagnóstico. Podemos dizer, então, que talvez a solução para chegar a um diagnóstico preciso e precoce, principalmente, tem que ir no especialista, que seria a solução? O principal é o médico da unidade básica, que é a primeira porta, ter a suspeita. Ele olhar para aquela criança e vendo que, como as doenças são autolimitadas, a maioria das crianças elas curam espontaneamente, felizmente, da maioria delas. Se aquela criança não melhorou depois de uma semana ou 10 dias, tem que ter um olho mais de suspeição para isso e encaminhar para o pediatra ou para o NACOM, se for o caso, que sempre vai estar com essa porta aberta na região para tentar ajudar essas crianças ali. Isso aí, doutor. A gente vai para um breve intervalo e volta já já, não saia daí.
Estamos de volta, o tema de hoje é câncer infantil e você pode tirar suas dúvidas mandando mensagem para o WhatsApp no número 8505-6342. Doutor, voltando aqui, a gente queria falar um pouquinho mais sobre o diagnóstico. Ele, às vezes, sendo realizado tardiamente, né? Qual é o risco que essa criança está tendo? Isso. A gente sabe que em alguns países em desenvolvimento, o câncer passa a ser a principal causa de morte nas crianças. Por quê? Principalmente países que são mais subdesenvolvidos, né? Como demora esse diagnóstico, as crianças chegam já com evolução importante do câncer, no qual quimioterapia, cirurgia, já vai ser um tratamento muito tardio, que pode até dar algum conforto para a criança, mas não vai dar a cura, que é o mais importante. Então, além do diagnóstico tardio, diminuir a chance de cura, na qual a gente espera pelo menos 70%, vai diminuir para 30%, 20%. Além disso, nas crianças que sobrevivem, tem mais sequelas. Uma criança que tem o retinoblastoma, que é aquilo que a gente acabou não falando, que é da máquina fotográfica. A gente vai falar. Tá certo. Só porque eu me lembrei agora. E essas crianças que têm acabam, quando é mais tardio, elas acabam tendo que enuclear o olho, tirar o olho. Se a gente faz tratamento mais precoce, muitas vezes a gente pode manter o olho e manter a visão. Já pensou? Então não basta só salvar a vida da criança, mas dar uma vida melhor, mais chance de fertilidade, de ter menos sequelas. Então quanto mais cedo o diagnóstico, melhor para a criança. Sem dúvida. Doutor, agora eu queria falar os tratamentos que tem disponíveis hoje então no mercado para tratar cada tipo de tumor, né? Isso. Uma das coisas que as pessoas se preocupam bastante, será que eu estou sendo bem tratado aqui? Será que eu seria melhor tratada em São Paulo, em outro local? Na verdade, depois que tem o diagnóstico, que às vezes cada região tem as suas dificuldades para fazer os exames e tal, né? A gente, infelizmente, aqui, o NACOM, ele possui, o São José tem ressonância magnética, tomografia, tudo que é necessário a gente tem acesso. Tem lugares que, infelizmente, não tem tanto acesso. A despeito disso, depois de firmado o diagnóstico, o tipo de tumor, o tratamento, o protocolo, os remédios que usam, ele é estanque, ele é igual no mundo inteiro. Ou seja, no Brasil inteiro, se tiver leucemia do tipo de grandes células, vai ser igual o tratamento. Mesmo quimioterapia, mesmo remédio, mesma dose, mesma quantidade, baseado obviamente no peso da criança. Então o tratamento ele é igual. Todas as crianças com tumor fazem quimioterapia? Depende do tipo de tumor. A leucemia é um tumor que está no sistema sanguíneo, na verdade está na medula e no tecido sanguíneo. Esse tumor não tem como tirar o sangue, então ele não é cirúrgico. O tratamento dele e dos linfomas basicamente é quimioterapia e eventualmente associado à radioterapia. Outros tumores, principalmente os tumores sólidos, ou do sistema nervoso central, ou ósseo, ou até tumores de partes moles, que a gente diz que é da musculatura, outros tumores que são menos comuns, são os sarcomas. Se eles estão em estágios muito iniciais, muitas vezes o tratamento cirúrgico, que é a retirada desse grupo de células doentes, é o único tratamento necessário. Eventualmente, se esse tumor já atingiu outros locais, ou seja, atingiu os linfonodos, os locais, ou chegou à distância, que a gente chama de metástase, aí eles vão precisar de complementação com quimioterapia e eventualmente radioterapia. Dá para dar uma qualidade de vida, por assim dizer, para essas crianças que já receberam um diagnóstico de câncer infantil? A gente sabe que é um momento bastante difícil. Existe muito trabalho, como a gente falou, nessa parte emocional da criança e de tentar acolher toda a família. A gente sabe que são momentos muito difíceis. A quimioterapia, ela basicamente, a cirurgia é um trauma, né? São cirurgias grandes, porque elas têm que retirar o tumor e não deixar nada para trás, para que a chance de cura seja maior. E a quimioterapia, ela atinge principalmente células que estão se multiplicando, estão em crescimento. Como a criança é um ser que está em crescimento, então por isso que o cabelo cai, porque o cabelo está sempre crescendo. Por isso que a pele fica machucadinha a boca, por isso que dá mais anemia, às vezes tem que fazer transfusão. Então a gente sabe que tudo isso causa muito desconforto. Então existe bastante trabalho para aliviar a dor da criança. E são feitas várias atividades lúdicas. Esses grupos, como o Guido, conseguem trazer outras atividades. Eles têm um local para a criança brincar,
no próprio Anacom, na própria unidade de oncologia, tem sala de brinquedo, tem vídeo, tudo que der para tirar um pouquinho a atenção daquilo, mas sabendo que mesmo assim é um momento bastante difícil e a gente tenta dar o maior conforto possível. Doutora, agora falando um pouquinho do psicológico, do emocional dessas crianças, né? Como é que fica nesse momento, assim, como é que é dar o diagnóstico para uma criança? A gente sabe que muitas vezes vocês tratam diretamente com os pais, né? Mas como é que a criança recebe isso? Para ela também serve como choque, apesar de não ter tanta consciência da gravidade? A criança, ela, como ser de desenvolvimento, ela tem todo um preparo psicológico e para cada fase ela vai entender aquilo como alguma coisa. Eu estava ali contando ali no intervalo que teve criança que acha que tem um monstro. Ela vai contar porque na imaginação dela que ele é um monstrinho que ela tem dentro do que ela está tratando e que aquilo ali, por exemplo, a quimioterapia possa ser uma vitamina ou um remédio que dê superpoderes e tal. A partir dos 7 anos, a criança começa a entender um pouquinho melhor os conceitos de saúde e doença. Normalmente elas são mais colaborativas, elas entendem melhor o processo, todo o tratamento, elas se preocupam mais em relação à sobrevida. E a gente vai falando com cada criança conforme a capacidade intelectual dela entender aquilo. Os mais difíceis que são difíceis para elas e para nós são os adolescentes. Os adolescentes, eles entendem maior e são pessoas que têm toda aquela expectativa e a gente precisa dar o tratamento e são os que têm mais assim, rejeição no começo, mais sofrimento assim, psicológico, mas com o trabalho de família e do grupo eles conseguem ter uma vida bem legal, assim, conseguem passar por esse momento de uma maneira satisfatória. Existe alguma maneira específica de acabar tratando isso? Talvez a maneira lúdica seja a maneira mais correta, vamos dizer assim, de tratar com eles? Para cada idade tem. Se eu chegar no adolescente e falar que tem usar que ele está usando vitamina para acabar com o monstrinho, ele não vai, ele vai perder a confiança no nosso relacionamento, né? O que eu acho que existem técnicas para isso, a gente também tem equipe de psicologia que ajuda a essa compreensão. Agora, como médico, acho que a melhor maneira é tentar se colocar no lugar da criança e tratar como se ele fosse nosso, assim, se fosse meu filho ou meu parente. Assim. Então, eu trato dessa forma, como eu gostaria que falassem com meu filho, como falassem comigo. E acho que essa técnica serve para a maioria das coisas. Então, a gente tenta dar bastante afeto na criança menor, explicar da maneira que ela possa entender. E acho que essa técnica de ser humano, acho que é a melhor técnica que a gente tem para tratar as crianças. É verdade, doutora. Agora, vamos chegar ao assunto que a gente já estava conversando já nos intervalos, que é sobre antigamente já se falava sobre isso, né? Bater a foto, dá para dizer se a pessoa tem câncer. Explica um pouquinho mais só para a gente poder entender. Essa é uma maneira interessante, na verdade, isso é uma coisa que a gente pode fazer hoje em casa. É importante que seja com flash. Hoje nós temos foto com o celular sem flash. E ele não tem flash, muitas vezes não tem, ou a gente não ativa, né? Quando a gente usa um flash, o reflexo que vai dar no olho é a parte da retina que fica vermelho. Então fica aquele sinal dos olhinhos vermelhos ali que aparece nas fotos que depois a gente tenta apagar. E nas crianças, quando a gente tira essa foto e no reflexo fica branco, da mesma forma que quando a gente passa na rua ou emite luz perto do gato e aparece aquele fundo de olho branco assim, que é o chamado olho de gato, né? Esse reflexo esbranquiçado é sinal de que tem alguma coisa na parte da retina da criança, que o retinoblastoma é um tumor de retina. Então ele vai aparecer esbranquiçado e com isso a gente já vai iniciar olha, tem alguma coisa errada, e vai para o médico e aí vai fazer toda a investigação e o tratamento. Isso eu faço o tratamento mais precoce, porque a criança normalmente ainda não tem sintoma, não tem dor, não tem nada, é só por essa fotinho mesmo. Que interessante. Doutor, a gente chegou ao final do programa, eu deixo esse espaço aberto para você fazer suas considerações finais. Então. Tá certo. Eu agradeço a oportunidade para vocês, a oportunidade que o Guido me proporcionou, para o Anacom. Existe uma equipe bastante grande de muitas pessoas que elas estão preocupadas em melhorar e dar conforto para esses pacientes com câncer. Existe um trabalho não só emocional, mas bastante científico que está por trás dele. O Hospital São José sempre nos deu o apoio que a gente precisava para que isso pudesse acontecer. Nós temos muita expectativa de um futuro conseguir construir uma ala de oncologia pediátrica com quartos maiores, mais crianças e ter mais conforto que elas já têm hoje, né? Mas que os pais saibam que existe toda uma rede de atenção, que existe toda uma preocupação no município, na região, para poder fazer esse diagnóstico precoce. O que elas têm que levar o filho, manter as consultas normais na unidade básica,
que elas são aquelas consultas mensais no primeiro ano, depois um pouquinho mais espaçadas. Nas dúvidas, leve na unidade básica. É importante o mesmo médico ver várias vezes, porque ele vai conhecer teu filho, vai poder encaminhar para a gente quando for necessário. O NACOM está sempre com a porta aberta. Então ali é muito fácil ter a consulta na oncologia, mas tem que passar por esse médico primeiro, porque ele vai encaminhar as crianças que têm maior risco para a gente poder fazer a investigação final. Muito obrigada, Dr. Christian, por aceitar o nosso convite. Primavera Saúde também está com as portas abertas para sempre que o senhor quiser vir aqui nos visitar. Tá certo, muito obrigado. Isso aí, vamos para o nosso momento de reflexão? Quase que em todo mal me achei no meio da congregação e do ajuntamento. Provérbios capítulo 5, versículo 14. Antes de encerrar, eu mando um beijo especial para esses guerreirinhos pequenos. Que Deus abençoe e dê força para seguir nessa luta aí até o final. Um beijo também para todos os profissionais da saúde, tanto o NACOM como a Casa Guido, que acabam trabalhando duro juntamente com essas crianças e dando forças para os pais, principalmente. Um beijo grande a todos que estão envolvidos com essa causa do câncer infantil. Beijo, eu volto quarta-feira que vem, se Deus quiser. Até lá, tchau, tchau!